tá? Então, o que acontece? Nesse ponto aqui, nós estamos meditando aí em Êxodo capítulo 16, versículo 14, a gente vai ler do 14 até o 31. Eu vou fazer algumas pausas para a gente poder meditar. E nesse trecho aqui, ele fala sobre a saída do povo do Egito, que não foi algo assim fácil, né? Tiveram vários contratempos e tudo mais. E quando eles conseguiram sair, o Mar Vermelho abriu, eles saíram, tal, aquela coisa toda. Eles então ficaram no deserto. E lá no deserto, eles tiveram várias dificuldades, mas não porque Deus criava dificuldade para eles. É porque eles iam pecando, o missionário falava isso ontem no Show da Fé. O povo ia errando, e aí sentia sede, aí tinha que tirar a água da rocha, né? Deus mandou aqui nessa passagem as codornizes, né, para eles comerem ali carne, porque eles reclamavam que estavam sem alimento, tudo mais, e o Senhor sempre provendo para eles. E eles reclamando. Não, porque era melhor ter ficado de repente no Egito, lá tinha alimento, papapá, mas lá era escravo, né? Lá era escravo. E aqui o Senhor estava provendo para eles. O missionário comentou ontem que as crianças, elas cresciam e não tinha local para comprar sapato. Então o pé, ele crescia e o sapato, né, a sandália que eles usavam, crescia junto. Entendeu? Então olha que interessante isso. Usava durante muito tempo a sandália e ela não gastava. Não tinha onde comprar, como que ia fazer? Então ali mesmo, Deus foi provendo. Aí aqui nesse trechinho que eu vou ler para você, Deus falou então que enviaria o maná. Tá? Deus falou que enviaria ali o maná. E aí ele começou a dar algumas instruções para Moisés, para que o Moisés passasse para o povo. Então vamos entender aqui, versículo 14. Eu já vou entrar direto aqui quando fala do maná. Tá? Um pouquinho antes fala das codornizes que Deus enviou ali para eles comerem carne, mas vou falar para você do maná no versículo 14. Diz assim, ó. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Tá certinho, 15 agora. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros. Tá certinho aqui, o versículo 14, 15, tá certinho. Pensei que tinha lido errado aqui a passagem inicial. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava aos que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Então vamos parar um pouquinho aqui no versículo 21, para a gente poder entender essa passagem aqui. Então o que acontece? A palavra mostra aqui nesse trecho inicial, que nós lemos para você, o que Deus enviou, que era o maná. Daqui a pouquinho você vai ver aqui que ele vai dar um nome, eles dão o nome de maná, que é o pão que descia do céu. Só que nessa parte inicial, o que foi dado como orientação? Cada um devia
colher conforme ali a quantidade de pessoas que tinha na casa. Então, cada um ia colher ali um gomer, né, para cada pessoa da casa. Eu estava fazendo uma pesquisa e esse gomer aí, ele era medido assim, era uma medida da época, tá? E era mais ou menos aí uns 2 litros que eles faziam de cálculo lá para cada pessoa. Então, a família que tinha, de repente, muitas pessoas, era 2 litros ali, tá? Era 2, a gente fala litros, não é quilos não, tá? Não estou errado não, a medida era essa, tá bom? Porque você fala de pão, você fala de quilo, mas não era, tá? Então, para essa medida, era 2 litros mais ou menos aí para cada pessoa. Então, tinha famílias que eram maiores, eles colhiam mais. Famílias menores colhiam menos, tá? Colhia a mesma quantidade ali, tá? A mesma litragem ali, só que, entenda bem, era quem a família era maior, né? Precisava colher mais, menor menos, mas não faltava para ninguém. A palavra diz aqui que todo mundo tinha ali o necessário para se manter. Só que aí o Moisés, ele deu uma orientação. Ele falou, olha, vocês vão colher o que é necessário para vocês comerem no dia. Só que aí o que a palavra diz aqui, no versículo 18? Diz assim, ó, aliás, no 19. E disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Então, eu estava comentando, eu estava meditando, né, ontem, estava conversando com Deus ali, né, e estava pensando no pão de cada dia. Se você parar para analisar lá em Mateus capítulo 6, no versículo 11, a palavra diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então eu fiquei pensando nisso. O Senhor provia para eles ali o pão que era necessário para o dia. Então você vê que não faltava. As famílias maiores, eles colhiam mais, porque tinha mais pessoas, mas não faltava de repente para as famílias menores. Então Deus enviava na proporção certa para aquele dia. E qual que era a orientação? Eles deviam trabalhar, colhendo para o dia. Daqui a pouquinho eu vou ler para você aqui na continuação. Quando chegava na sexta-feira, eles colhiam em dobro, porque no sábado não era para ninguém trabalhar. Daqui a pouquinho eu vou falar também para você sobre isso aqui. Então, se colhesse de repente a mais, ou se deixasse sobrar, que nem eles deixaram sobrar aqui para o outro dia, dava bicho. Olha que interessante. Então, era o pão para o dia. Olha que interessante isso. Tá? É como diz em Mateus 6, versículo 11. Né? O pão nosso de cada dia. Então, é como se fosse, por exemplo, uma palavra que Deus tem para você diariamente. Uma revelação, uma instrução que Deus tem para a gente. Diariamente, Deus tem direção para a sua vida, para a minha vida, para que a gente possa, então, caminhar de acordo com a luz dele. Olha que legal isso aqui. Todo dia tinha a medida certa para todos aqueles que estavam ali. Aí vamos continuar aqui, para a gente poder analisar um pouquinho mais. Aí vamos seguir aqui no versículo 22. Diz assim no 22, ó. E aconteceu que ao 6º dia, colheram um pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Vamos parar um pouquinho aqui no versículo 24,
para a gente poder entender aqui. Então, olha só que interessante. Todos os dias que eram colhidos ali, se colhesse a mais, cheirava mal e dava bicho. Só o de sexta-feira, quando eles colhiam, não estragava, porque era para o sábado também. Então eles colhiam em dobro e não estragava. Então você vê, a palavra diz aqui, ó, eu li para você aqui no versículo 18, né? Eu li aqui para você no versículo atrás, aliás, no versículo 20, perdão. E ele fala o quê? Eles, porém, não deram ouvidos ao que Moisés falou, né? Que não era para colher em dobro. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bicho e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Então, você vê que era uma forma do Senhor preparar o coração deles. Eu estava meditando aqui, e Deus colocou no meu coração o seguinte. Primeiro, era um esforço diário que eles tinham. Não tinha como, por exemplo, colher na segunda-feira para segunda e terça. Era um esforço diário. O Senhor estava doutrinando eles. Eles acordavam, eles iam colher e era para aquele dia. Só que aí, o que acontece? Na época, guardava-se o sábado. Tá? Então, na sexta-feira, colhia em dobro. Deus mandava ali, né? Deus conservava para que durasse então 2 dias. Então você vê que tudo era pautado na obediência da palavra. Você vê que quando eles colheram a mais, a palavra diz que deu bicho e cheirou mal. E o Moisés se indignou. Por quê? Porque era uma forma, entenda bem, de desrespeito à palavra. Poxa, se a orientação é segunda, terça, quarta e quinta, né? Domingo, segunda, terça, quarta e quinta, é para colher só para o dia, por que desobedecer? Desobedecia, dava bicho. Na sexta, colhia em dobro, o Moisés falou aqui, eu li para você, versículo 24, e guardavam-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal. Você vê que é uma forma de doutrinar. Uma vez, eu estava conversando com o pastor Josias, e estava falando a respeito dos pastores que passam ali pela sede, né? Ali na São João, na República. Isso há muito tempo atrás, eu devia ter uns, eu estou com 43, eu devia ter uns 30 e poucos anos aí, 30, 31 anos, acho que mais ou menos isso. E a gente falava sobre a importância da pessoa passar lá pela sede para trabalhar com o pastor Jaime. Porque o pastor Jaime, ele é um homem de Deus, e ele, na palavra, ele ajuda você a preparar o seu coração para as batalhas, para a guerra. O pastor Jaime, ele é um homem doutrinador da fé. Não no sentido de ser assim bravo, não, é uma bênção. Mas ele é um homem que nos prepara ali. Tanto quem passa por ali, trabalha como missionário com o pastor Jaime, aprende a ser um homem valente em Cristo. Quando digo homem, homem e mulher. Temos pastoras também abençoadas ali. Mas ali você aprende, sabe, a ter uma vida com Deus, uma vida de oração, a depender da palavra de Deus. Eu fiquei 5 anos na sede. Fiquei lá 5 anos. Né? Até o período que eu fiquei lá, eu não era nem assim pastor da igreja, eu era voluntário. Fazia o trabalho que um pastor faz, mas era voluntário. E aprendi muito lá. Então, você vê que Deus, ele vai doutrinando a gente. Ontem eu encontrei um rapaz, estava falando até para minha esposa. Esse rapaz descobriu um câncer. E aí ele me contava ontem, ele próprio me falou. Ele falou, pastor, eu não estava caminhando com Cristo. Eu voltei para Jesus pela minha filha, que começou a ter uma comunhão com Deus. Ele falou, através dela eu voltei, ele estava me contando ontem que o câncer já está regredindo. E está ganhando peso. O médico está ficando surpreso. Eu falei, aí o nosso Deus faz isso.
Então, o que eu quero mostrar para você aqui nessa palavra? A gente vai até o versículo 31. Mas o que eu quero mostrar para você é que Deus ele tem o pão de cada dia para você. Então, se você estiver disposto a parar naquele dia para orar, para poder meditar, Ele tem para você uma orientação que vai te fazer muito bem. E para que o Senhor está fazendo isso quando a gente se dispõe a se colocar na mão dEle? Ele está doutrinando a nossa vida. Ele podia, de repente, deixar para o pessoal que colhesse na segunda, comer segunda e terça. Não. Alguns que estavam ali eram um povo obstinado de coração. Eles não queriam obedecer. Então, se não obedecesse e colhesse em dobro, qualquer outro dia, sem ser na sexta-feira, cheirava mal e dava bicho. O que eu comentei com vocês, que a gente vai fazer na semana que vem, no dia 31, que vai ser o batismo nas águas, é uma forma de doutrinar. O batismo nas águas, quando você sai da água, você lembra de tudo aquilo que você fez no passado. Só que a palavra diz para você, a palavra nos ensina, que nós saímos de lá como novas criaturas. Então, no mundo espiritual, o diabo não pode acusar você do passado. Aceitar a Cristo é um caminho que deve ser seguido. É uma doutrina. O batismo no Espírito Santo é necessário. Então, tudo isso que eu tenho falado para você durante esse mês é para formar em você, entenda bem, uma pessoa forte. Uma pessoa poderosa em Cristo. Alguns falam assim, pastor, eu estou andando com Jesus. Sabe quando que nós andamos com Jesus? Quando nós andamos na palavra. Só que para você poder andar na palavra, você precisa ser o quê? Doutrinado. Marido de uma só mulher, doutrina. Mulher de um só homem, marido, né? Doutrina. Filhos, herança do Senhor, doutrina. Sou sarado pelas feridas do Senhor Jesus, doutrina. Ontem eu falei para esse rapaz, eu falei para ele, Jesus Cristo te dá saúde. Eu falei, a sua saúde está debilitada, mas Jesus fez o quê? Deu a dele para você. Então pega a sua, joga fora e coloca a de Cristo no seu corpo. E como que a gente faz isso? Pela fé. Você acredita que a saúde de Deus está em você. Então é uma forma de doutrinar. Entendeu? Para quê? Para a gente não tropeçar. Então aqui ele falou, ó, no versículo 24. Guardaram até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e o Moisés ele falou por orientação do Senhor, né? E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Por quê? Porque era a doutrina. Pode colher em dobro na sexta-feira, porque no sábado não quer ninguém trabalhando. Todo mundo aí descansando com as suas famílias, em Deus e tal. Nesse dia não tinha problema. Aí vamos seguir aqui para o versículo 25. Ele fala assim, ó. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Olha para mim aqui que interessante. Todo dia caía, menos sábado. Todo dia caía, menos sábado. Olha que coisa extraordinária. Primeiro, caía a quantidade necessária. Ó, não faltava para ninguém. Famílias maiores não comiam de repente, né, o dos outros. Tinha para todo mundo.
Tinha mais de 3 milhões de pessoas ali. Não faltava para ninguém. Todo dia caía a porção correta. Você vê que era um Gomer, para ninguém ficar barrigudinho. Era tudo certinho. Né? Você vê que é só ler a Bíblia que a gente vai aprendendo, né? Caía direitinho. Legal. Se colhesse em dobro no dia que não era, estragava. Então, caía o necessário, para não faltar para ninguém. Se colhesse no dia que não podia, em dobro, ou guardasse, estragava. Só que na sexta, não estragava. Ó Deus doutrinando. Todo dia caía, mas no sábado não. 4 pontos. Você vê como Deus é perfeito. Era a quantidade certa para cada um. Se colhesse a mais, estragava. Na sexta, não estragava para o sábado. E no sábado, não caía. Uma forma de doutrinar. Para que eles vissem o poder de Deus. Só que aí o que acontece? Voltando, não precisa abrir, voltando para aquele trechinho que eu comentei com vocês, de Mateus 6, versículo 11, né? O pão nosso de cada dia. O que eu entendi aqui nesse versículo 25, que eu li para vocês do sábado? Como não caía ali o maná no sábado, eles então faziam o quê? Eles comiam de sexta. Aí eu fiquei pensando no seguinte, você sabe que de vez em quando faz parte também da doutrinação a gente rever aquilo que Deus tem dado para a gente. Faz parte da doutrina, tá? A gente rever aquilo que Deus dá para a gente. Olha para mim aqui um pouquinho, pessoal que está com a gente pelo YouTube, aí pelo TikTok. Você não tem nenhuma promessa antiga que o Senhor deu para você que ainda não se cumpriu? De vez em quando é bom a gente rever isso. Quando eu li esse versículo ontem, eu senti no meu coração isso. Você não tem nenhuma promessa que o Senhor te deu, que talvez caiu no esquecimento? Porque tinha comida para todo dia. No sábado, eles comiam o que já tinha sido dado. Aí eu fiquei pensando nisso. Nas promessas que Deus deu para a gente. Tem alguém aqui nessa reunião que Deus deu para você uma promessa e ela ainda não se cumpriu? Talvez ela não tenha caído em esquecimento, talvez você ainda lembre dela. Mas parece que ela está distante de acontecer. Tem alguém aqui? Tem alguém? Eu tenho no meu coração algumas promessas que se a gente não vigiar, cai no esquecimento. Talvez a promessa de você ter um chamado na obra, talvez a promessa que Ele deu para você de levantar você como um empresário, talvez a promessa de ser mãe, de curar você, porque nós sabemos que algumas coisas é nossa por direito, mas tem promessas que elas são enviadas por Deus ali de uma forma individual para a gente. Por exemplo, saúde é para todo mundo, né? Mas tem algumas promessas que você percebe que Deus ele envia ali para você individualmente. Eu estava comentando da minha esposa, eu lembro quando eu fui uma vez lá na terça-feira, a gente ia direto na terça-feira da vida sentimental, e aí o pastor da época lá pediu para fazer uma folha que tinha uma aliança, né? E era para a gente escrever lá
né, que a gente queria ser feliz nessa área e tal. E aí eu lembro que eu coloquei. Depois eu conheci minha esposa, né, a gente congregava junto aqui na Cachoeirinha, e Deus abençoou. Mas eu lembro quando eu escrevia lá, que eu pedi a Deus uma pessoa abençoada para poder compartilhar comigo a fé. Depois, Deus preparou. Então, nesse versículo 25, que eu li para você aí, Êxodo 16, 25, eles comiam aquilo que já tinha sido colhido. Daqui a pouquinho eu quero orar por você, para que você viva aquilo que não aconteceu ainda. Só que tem que ser debaixo da doutrina do Senhor. Se a gente desobedecer a palavra, olha aqui para mim, não vai acontecer um milagre. Vamos seguir para a gente terminar aqui. Versículo 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Olha aí, ó. Você vê que o povo é difícil, né? Fala a verdade. Não é complicado? Povo difícil. Primeiro, eles escolheram e guardaram, deu bicho. Aí o Moisés falou aqui, falou assim, ó, pessoal, no 6º dia se escolhe em dobro, não vai cair no 7º dia. Versículo 27. Eles foram lá para conferir. Chegaram lá, não tinha nada. Você vê que o povo é difícil, né? Você pega e fala assim, pessoal, por favor, ó, estou deixando essa caneta aqui, ó, ninguém pega porque vai chegar um fulano de tal e vai pegar ali a caneta, tá bom? Todo mundo ok? Ok, daqui a pouco o fulano chega e fala, ô pastor, cadê a caneta lá que o senhor deixou para eu pegar, que eu fui lá e não estava? O povo é difícil. Sabe, o povo é complicado, é difícil. Quando eu falo povo, são as pessoas, eu também. Sabe? Deus fala com a gente, dá promessa para a gente, orienta, fala, ó, batiza nas águas, busca o Espírito Santo, faz tal coisa, né? Resista, casa, não fica amaziado, marido de uma só mulher, toma posse da sua cura, você está doente, eu tenho cura para você e tal, e tal, e tal. Você vê que Deus orienta direitinho, a gente faz o quê? Faz o contrário. Lembra do Pedro? O Senhor falou para ele, Pedro, né? Estava falando, você entrega a morte. Pedro falou assim, não, você não vai ser morto não. Ele falou, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Ele falou, não, não vou negar o Senhor e tal, e tal, e tal. Negou. Então, Deus ele vai doutrinar a gente se nós permitirmos. Porque é o que eu tenho comentado com vocês, de vez em quando eu falo isso. Você tem vindo aqui para a igreja para Deus formar em você uma pessoa temente, uma pessoa abençoada. Só que para isso, nós temos que nos curvar para a palavra. Entendeu? Se eu entrar aqui e eu quiser fazer do meu jeito, não vai adiantar. Eu não vou ser realmente curado, eu não vou prosperar de verdade. Então você vê, e aconteceu que ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Deus falou que não ia ter. Foram lá à toa. A gente perde tempo. Eu perdia tempo, você perdia tempo, quando estávamos no mundo. Mas agora Deus não quer que a gente perca tempo mais. Ele quer doutrinar a gente, Ele quer dirigir a gente. Entendeu? Ele quer orientar a gente. Nós vamos agora para o Salão Novo, né? Daqui um mês e pouquinho a gente vai lá para o Salão Novo, lá, em frente ao Mercado Freguesia. Aí o pessoal da igreja falou, pastor, o senhor dá um pulinho lá, para ver se o serviço do telhado está pronto? Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, cheguei no salão, não tinha ninguém. Falei, agora tem que dar uma resposta pessoal para falar se o serviço está pronto ou não. Aí eu estou parado lá, falei, e agora, Jesus? Aí eu me lembrei que eu conversei com o irmão Marco é obreiro aqui da igreja. E ele comentou que ele tinha um conhecido lá que falou que o dono tinha uma marcenaria na frente lá do salão.
E eu procurando a marcenaria lá e não achava a marcenaria. Eu falei, agora, Jesus? Aí do lado tem um borracheiro. Eu falei, amigo, eu sou da igreja, eu vim dar uma olhadinha aqui para ver se o serviço do telhado está pronto, só que não estou vendo ninguém. Ele falou, ô pastor, eu vi um pessoal lá em cima, mas dá um pulinho ali na frente. Era a marcenaria, bem no cantinho assim, a portinha, né? Dá um pulinho ali que o pessoal vai orientar o senhor melhor. Aí entrei lá. Aí eu falei com o rapaz, falei, amigo, eu sou da igreja, a gente vai alugar aqui o prédio e tal, tudo mais. Eu queria saber se está aqui o telhado, né? Como é que está o telhado? Ele falou, pastor, não sei não. Ele falou, só quem vai poder orientar o senhor é o dono. Aí eu falei, poxa vida, né? E agora? Aí a hora que eu virei assim, ele estava entrando com o carro. Entrando com o carro na marcenaria. Aí desceu, olhou assim para mim, né, que não conhecia, né? Falei, tudo bom? Eu sou o Fábio. A gente vai estar aqui com a Igreja da Graça, aqui no salão do senhor. Ele falou, pastor e tal. Eu falei, como é que está o telhado? Ele, está tudo bem, está tudo pronto. Entendeu? Você vê que o senhor prepara tudo. Prepara tudo. Na hora certa, no momento certo, dirigindo tudo. E eu creio. Nós queríamos permanecer aqui, mas se Deus está enviando para lá, a palavra diz o quê? Agora é da última casa. O irmão Renê tirou aí daqui até lá, colocou a quilometragem, né? Deu 800 metros. 800 metros, 700 e pouquinho, 800 metros. Daqui até lá, 800 metros. Então, você vê que Deus vai preparando tudo. Então, é isso que eu quero que você entenda. Deixa o Senhor doutrinar você. Tá? Não insista. Você vai perder tempo. Eles acordaram, já tinham orientação. Não era para ir no campo. Eles foram no campo e não tinha para colher. Entendeu? O ser humano é difícil. O ser humano é complicado. A palavra diz que nós somos um povo de coração obstinado. Entendeu? É mais fácil a gente orar, pedir a Deus direção, depois parar para ouvir a palavra, para não errar na vida. Mas a gente não faz. Quer agir como agia antes. Entendeu? Não porque eu resolvo, porque eu tenho os meus contatos, porque eu sei como fazer. Não vai resolver. Não vai resolver. Vai dar bicho. Vai cheirar mal. Você vai colocar a mão para resolver sozinho, vai cheirar mal. Esse rapaz falou para mim ontem, o rapaz que Deus está libertando do câncer. Ele falou, pastor, cansei de resolver no meu braço. E olha que eu conheço esse rapaz, esse jovem abençoado, desde Tatuapé. Entendeu? A gente perde tempo. Estou falando para você, se você aceitar Cristo, tanto o pessoal que está aqui, como o pessoal que está com a gente aqui no TikTok e no YouTube, se você aceitar Cristo, se você se batizar nas águas, se você procurar o batismo do Espírito Santo, se você andar na linha, não vai faltar para você milagre. Por quê? Porque você vai ter acesso livre ao céu. Quem tem acesso livre ao céu, tem acesso livre a qualquer outra bênção. Estou falando para você. Se você não quiser perder tempo da sua vida, versículo 27, eles foram colher e não tinha. Por quê? Porque o Senhor falou, não vai ter, mas é teimoso. Fábio, você é teimoso, Fábio. Você é teimoso, Fábio. Faz o que eu estou te orientando, pega aquelas promessas antigas que eu dei para você, elas não perderam a validade. Vem na minha presença, conversa comigo em oração, fala para Deus, Senhor, isso aqui o Senhor me deu e não se cumpriu ainda. Deixa Deus manifestar na sua vida essa bênção. Entendeu? Ele é maravilhoso. Sexta-feira, nós estávamos aqui, aí a irmã Miriam até pegou o contato da irmãzinha. A irmãzinha chegou aqui, ó, assim, travada. Aí dei a palavra, fizemos a oração, falei para o irmão João, pega lá um pouquinho de água. Pegou um pouquinho de água, falei, pessoal, vamos dar uma bênção nessa água aqui. É uma água comum. Aí fizemos a oração, Senhor, coloca o teu poder aqui nessa água. Falei para a irmã, passa na perna. Ela passou. Eu falei, e agora? Ela falou, sentada doía, não está doendo mais. Eu falei, então levanta. Ela levantou, não doeu também. Eu falei, agora anda. Aí ela andou, agora vamos correr. Ela correu. É assim que Deus quer, para mim e para você. Entendeu? Mas a gente insiste, perde tempo. Foi lá, cadê? Não tinha, Deus falou que não tinha. Né? Versículo 28, para a gente poder concluir aqui. Ó. Então, disse o Senhor a Moisés, olha só que forte isso aqui. Ó. Até quando recusareis
guardar os meus mandamentos e as minhas leis. Olha para mim aqui. Lembra que eu te falei semana passada que Jesus ele curou 10 leprosos? Quantos voltaram para agradecer? Um, samaritano. Os samaritanos não conversavam com os judeus. Eram povos que não tinham contato. 9 que fazia parte do povo de Deus não voltou para agradecer. Aquele um ficou grato e voltou. Eu comentei semana passada. Deus ele sente quando a gente se torna rebelde, ele fica triste, ele fala, poxa, o que eu fiz para você se rebelar contra mim? Você viu o que ele falou no 28 aí, ó? Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Quer dizer, o que eles estão fazendo lá, no campo? Estão perdendo tempo, não falei para eles que não era para ir para lá? Por que eles foram para lá? Ô povo abençoado! Não é? E eu me incluo também. Ô povo abençoado! Que dá vontade de dar uma chicotada. Tanto que Moisés falou assim, vocês querem água? E bateu com o cajado na rocha. E era para ter falado. Você entendeu? Olha para mim aqui. Não sejamos teimosos. Olha para o seu irmão e fala para ele, ô meu irmão, seja teimoso não. Tá que nem o pessoal, os amigos da Bahia, né? Seja teimoso não. Entendeu? Poxa vida, Deus falou assim, quando que vocês vão guardar o que eu estou falando, o que eu estou instruindo? Ah lá, o pessoal no campo está colhendo o quê? Está colhendo o quê? Não tem o que colher. Eu falei que não ia mandar. Eu mando domingo para domingo, segunda para segunda, terça para terça, quarta para quarta, quinta para quinta, sexta eu mando em dobro. Pode colher. É para 2 dias. Sábado não tem, o cara estava lá no campo. Cadê? Oh, Jesus amado. E fica bravo ainda, hein? Hoje não veio, né, Deus? Hoje não veio. Oh, meu pai. Mas era para colher em dobro ontem, pessoal. Deus estava doutrinando. É o pão de cada dia. Se todo dia você se dispor a orar, a ler a Bíblia, Ele vai falar com você. Ele vai te fortalecer. Para a gente poder fechar, que eu já estou chegando no limite do horário aqui. Versículo 29. Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso, Ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Olha lá. Né? 30. Assim, repousou o povo no 7º dia. Olha lá. Teve que levar o quê? Aqui para mim, ó. Né? Teve que puxar a orelha. Por quê? Porque não obedece. É difícil. Puxou a orelha. Aí não, aí ficou todo mundo lá. Não, o Senhor falou para a gente ficar aqui, ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Ele falou para não se mexer, mas já tinha se mexido. Teve que chegar lá, ficar olhando para o céu, nada caiu. Eu falei, Deus tinha razão, Ele sempre tem. Presta atenção, Fábio. Deus sempre tem razão, né? Aí obedeceram. 30, né? Assim repousou o povo no 7º dia. Aí eles perceberam que era verdade. Mas era para ter crido quando Deus falou, né? Não perderia tempo indo até lá. 31 para fechar. E chamou a casa de Israel o seu nome, Maná. E era como semente de coentro. Era branco e o seu sabor como bolos de mel. Pronto. Glória a Deus por isso. Deus doutrinando. Deus doutrinando. Pessoal, todo dia vocês vão levantar e vão colher. Ok? Ok. Pão nosso de cada dia. Eles iam lá, colhiam. Os espertinhos que colhessem mais, ou guardassem, dava bicho, cheirava mal.
Na sexta, podia colher. Em dobro. Quer dizer, de domingo a quinta, caía a porção necessária para o dia. Na sexta, caía em dobro. Caía do céu, em dobro. Ó, que lindo, né? É de lá que vem a nossa bênção, que a nossa bênção é ordenada. Aí caía em dobro. Eles escolhiam e não dava bicho. Você vê? Se a gente fizer de acordo com a palavra, não dá bicho. Não estraga. Quando que dá bicho? Quando eu ando fora. Quando que dá errado? Quando que estraga? Quando eu coloco a minha mãozona, meu jeito de fazer. Entendeu? Quando que eu estrago o meu casamento? Quando eu meto a minha mãozona. Quando que eu atrapalho a minha vida financeira? Quando eu meto a minha mãozona. Entendeu? Quando que eu atrapalho a minha saúde? Quando eu meto a minha mãozona. Você vê que até a quantidade era certinha, para ninguém ficar barrigudinho. Entendeu? A quantidade era certinha. Um gomer para cada um. Para ninguém ficar, de repente, muito pesado. Entendeu? Tem muita coisa bonita aqui. Era o Senhor doutrinando, era eles se exercitando para poder colher. Tem muita coisa linda aqui. Você vê que na obediência tem uma bênção. Obedeça a palavra. Eu não posso forçar você a se batizar nas águas. Não posso forçar você a aceitar Jesus. Não posso forçar você a buscar o batismo no Espírito Santo. Não posso forçar você a andar na linha. Não posso. Eu posso me forçar a fazer. Tá? Eu posso me forçar a fazer. Você eu não posso. A salvação é individual. Cabe a você decidir. Eu acho que a gente não precisa de mais nenhuma prova de que o Senhor é Deus. Da onde vinha o pão? De onde a sua bênção será ordenada? Estou eu lá na porta do prédio, olhando para cima num sol de rachar. Nada. Falei, agora, Jesus, e o pessoal passando e me olhando, eu olhando assim para cima, o pessoal passando na rua, falei, esse cara está ruim por causa do sol. Né? Aí estou olhando para cima assim. Falei, agora, Jesus. Aí eu olhei para lá, falei, opa, borracharia, fui lá. Expliquei. O cara falou, do outro lado da rua, fui lá. Cheguei. O cara falou, rapaz, não tá. Falei, então tá bom, então depois eu volto. Estou saindo, o cara chega. Foi no tempo certo. O tempo que eu perdi olhando para cima, na borracharia, falando com o rapaz, era para o outro chegar de carro. E a gente acha às vezes, né, a gente pensa às vezes, que Deus não tem o controle. Ele tem o controle de tudo. De tudo. Caía na proporção certa. Na sexta, caía de um jeito, né, tinha um ingrediente diferente que vinha do próprio céu ali, que durava até sábado. Sábado não caía. Cadê? Cai não, filho, hoje é sábado. Tudo certinho, com Deus é assim. Pão nosso de cada dia. E seja disposto em nome de Cristo Jesus a todo dia você andar com Ele, buscá-lo, e Ele vai honrar. Tá bom? Glória a Deus. Pessoal do YouTube, Deus abençoe. Pessoal do TikTok, beijo no coração. Tá bom? Que Deus abençoe vocês aí.